Olá pessoal, aqui é o professor Marconi, sejam bem-vindos a mais uma aula. O vídeo de hoje, na verdade, é uma continuação do vídeo anterior. Eu até pensei inicialmente na edição, juntar os dois vídeos e colocar como uma única aula. Mas como o vídeo anterior exigiu explicações mais detalhadas e ficou um pouco maior, e esse vídeo também vai exigir algumas explicações mais detalhadas para alguns cuidados que nós devemos ter, eu resolvi separar esses dois vídeos e postar como aulas independentes. Então nós estamos falando da unidade temática dos números, estamos tratando dos números racionais, em especial da representação decimal. E na aula de hoje nós vamos ver a operação de divisão. O nosso objetivo para aplicar a técnica é fazer com que este número, que tem uma representação decimal, se transforme num número natural, ou seja, num número sem a vírgula. E aí nós vamos observar de que maneira nós podemos retirar esta vírgula aqui. E isso está associado a movimentação da vírgula num determinado número decimal está associado a multiplicações ou divisões por 10 ou por potências de 10. Repare o seguinte, se eu pego esse número e multiplico por 10, esse 5, que vale 5 centésimos, ele passaria a valer 50 centésimos, ou seja, 5 décimos. Então, esse 5, ele não deveria ocupar mais a ordem dos centésimos, mas sim a ordem dos décimos. Da mesma forma, esse 4, que vale 4 décimos, ele valeria 40 décimos, ou 4 unidades. Então, ele não deveria ocupar a ordem dos décimos, mas sim a ordem das unidades. E o mesmo vale para cada um desses outros algarismos. De maneira que multiplicar um número decimal por 10 é o mesmo que fazer com que a vírgula se movimente uma casa para a direita. E aí, de fato, se a vírgula vem para cá, o 5, que antes ocupava a ordem dos centésimos, passa a ocupar a ordem dos décimos, a primeira casa após a vírgula. O 4, que antes ocupava a ordem dos décimos, passa a ocupar a ordem das unidades, a primeira casa antes da vírgula, e assim sucessivamente. Só que se eu multiplico por 10 uma vez, o número continuará tendo vírgula. Então eu preciso depois fazer uma segunda multiplicação por 10 para que a vírgula venha para esse local aqui, e o meu número, que antes era 279,45, se transforme em 27.945, porque eu removi, entre aspas, a vírgula, fazendo duas multiplicações sucessivas por 10, ou uma multiplicação por 100. E nós vimos, numa aula anterior, que multiplicar um número natural por uma potência de 10 significa simplesmente colocar uma quantidade de zeros neste número. Se eu multipliquei esse número aqui por 100, esse número aqui também tem que ser multiplicado por 100, para que a minha divisão permaneça equilibrada e para que o resultado seja de fato o resultado da divisão inicialmente apresentada. Então esse número foi multiplicado por 100, esse também deve ser multiplicado por 100. E isso significa simplesmente colocar mais dois zeros aqui, na verdade, no lugar de 25 eu tenho agora 2.500. Então dividir 279,45 por 25 é o mesmo que dividir 27.945 por 2.500. Então eu transformei uma divisão que era uma divisão que envolvia um número decimal em uma divisão de dois números naturais. Divisão esta que nós já estamos habituados a fazer. Então vamos dar sequência nos passos aqui para nós observarmos qual será o resultado final. Então,
a gente tem que verificar por onde nós vamos começar a divisão, né? Eu não posso pegar esse 2 aqui e pensar em dividi-lo, que agora vale 20 mil, né? Mas como 2, eu não posso dividi-lo em partes iguais para esses 2.500. 27 também não dá, 279 também não dá, mas 2.794 é possível. Então eu consigo pegar esse 2.794 e dividir por 2.500, porque 2.794 é maior que 2.500. Mas a gente tem que compreender em qual ordem estará o resultado, né? O número que eu estou trabalhando é 27.945, mas eu estou pegando uma parcial desse número para realizar o primeiro passo da divisão. 27.945, se eu paro a representação aqui e considero 2.794, eu estou falando de dezenas e não mais de unidades. Então, essa aqui é uma quantidade de dezenas que compõem o meu número inicial. Portanto, o resultado desta primeira divisão que nós vamos fazer aqui vai ocupar a ordem das dezenas. Então, vou colocar aqui as minhas dezenas, as minhas unidades, os meus décimos e os meus centésimos também. Então, 2.794 dividido por 2.500 vai dar apenas uma dezena para cada um. Uma vez 2.500, 2.500, agora eu vou fazer a subtração. 4 menos 0, 4, 9 menos 0, 9, 7 menos 5, 2, 2 menos 2, 0. Então, restaram aqui 294 dezenas. Estamos fazendo todas as operações com respeito à ordem das dezenas. Só que eu não consigo pegar essas 294 dezenas e distribuir igualmente para 2.500. Então eu preciso transformar essas 294 dezenas em unidades. Então, 294 dezenas equivalem a 2.940 unidades. E eu vou juntar a elas estas 5 unidades aqui, então eu terei 2.945 unidades. Então o resultado da divisão agora ocupará a ordem das unidades. Vai dar uma unidade para cada um, uma vez 2.500, 2.500. Vou realizar aqui a subtração. 5 menos 0, 5, 4 menos 0, 4, 9 menos 5, 4, 2 menos 2, 0. E agora tenho as minhas 445 unidades restantes. Não consigo dividir 445 por 2.500. Então vou transformar estas unidades em décimos. 445 unidades correspondem a 4.450 décimos. Então, se o meu resultado será em décimos, eu vou colocar a vírgula aqui e vou posicionar o resultado aqui na casa dos décimos. Se eu colocar 2 aqui, 2 vezes 2.500 vai dar 5.000. Vai passar. Então, aqui continua sendo 1. 1 vezes 2.500. 2.500. Vou fazer essa subtração, 0 menos 0, 0, 5 menos 0, 5, 4 menos 5 eu não consigo fazer a subtração, né? Então vou pedir emprestado aqui, aqui vai valer 14, 14 menos 5, 9, e aqui que era 4, passa a valer 3, 3 menos 2, 1. Eu tenho 1.950 décimos. Mas é um número menor que 2.500, então não consigo continuar a minha divisão. Preciso acrescentar um zero aqui e transformar os 1.950 décimos em 19.500 centésimos. Portanto, o resultado vai vir aqui
para a casa dos centésimos. Repara que se eu colocar 8, eu vou ter 8 vezes 2, 16, então 16.000. 8 vezes 5, 40, então 4.000. 16.000 mais 4.000, 20.000. Ultrapassa os 19.500. Então preciso colocar 7. Acho que 7 vai ser possível. Repare, 7 vezes 2, 14. 14.000. 7 vezes 5, 35. 3.500. 14.000 mais 3.500, 17.500. É menor que 19.500, então vai ser possível. Então já sei que é 17.000, aqui 19.500, 17.500, estamos falando de centésimos. Quando a gente faz essa subtração aqui, o resultado será 2.000 centésimos. Porém, 2.000 é menor que 2.500. Eu não consigo continuar essa divisão. Então vou precisar, inclusive, colocar mais uma ordem aqui dos milésimos. E esses 2.000 centésimos eu vou transformar em 20.000 milésimos. E aí que o resultado vai ser 8, vai ser uma divisão exata. 8 vezes 2, 16, 16.000. 8 vezes 5, 40, 4.000. 16.000 mais 4.000, 20.000 milésimos. A subtração vai ser 0 e o resultado está posto aqui. Então, o resultado da divisão de 279,45 por 25 é o mesmo resultado da divisão de 27.945 por 2.500. E este resultado é 11,178.